Heron Bezerra. Eu tenho 69 anos de vida, todos eles praticamente dedicados a uma única causa, a causa do socialismo. Mas isso não me impediu de fazer engenharia agronômica. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, onde ingressei por prova de títulos e prova escrita. Sou doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, fui parlamentar por vários anos, secretário de Estado, secretário nacional de Ciência e Tecnologia. Atualmente dirijo o Centro de Ciências do Ambiente da UFAM, coordeno vários projetos de pesquisa e principalmente na área de energia solar, porque eu entendo que o futuro da humanidade é exatamente o progresso, o que dialoga perfeitamente com o que eu acredito, que é o avanço da humanidade em direção ao socialismo. E por essa razão, eu me filiei, me dediquei ao partido desde muito cedo. Eu me entendo como comunista desde 17 anos de idade, quando eu tive contato com a guerrilha do Araguaia. E, portanto, de lá até hoje, eu sou militante do Partido Comunista do Brasil. A ideia que nos orientou, obviamente, a nossa referência, era a guerrilha do Araguaia. Era aquele grupo de rebeldes que queria mudar o mundo de qualquer jeito. Então, nós começamos a contactar pessoas mais ou menos que tinham alguma afinidade com isso no curso de agronomia, em 76. Portanto, o partido aqui, nós arbitramos a data de fundação em 1º de janeiro de 77, e não em qualquer outra data, como eu já vi por aí. A data de fundação que nós adotamos, inclusive oficialmente, entre aspas, no partido, é 1º de janeiro de 77. Mas nós começamos a construir o partido em 76, quando eu comecei a articular o CUCA, o Centro Universitário e Cultural de Agronomia, que foi o embrião do Partido Comunista do Amazonas. A gente usava nome falso, porque a clandestinidade e o rigor da ditadura dessa época ainda era muito forte, e, portanto, esse é o núcleo inicial. Depois se aproxima e entra nesse processo o João Pedro, o Ailton Soares, que depois sai do partido, Crisólogo, numa outra leva, Lúcia Antoni, numa outra leva, Vanessa Graziotin, aí tem todo um grupo de pessoas, Miguel, Delcinei, aí vai chegando muita gente. Mas o núcleo inicial, desse núcleo inicial, só estou eu aqui para contar a história. E o partido foi construído, portanto, a partir daí. E, claro, ele não se consolidou e não virou o maior partido de esquerda do Amazonas por acaso. É porque nós nos metíamos até em briga de galo, para usar uma expressão popular. Se tinha uma confusão, o PCdoB estava presente. Meia passagem, levante de casas de estudante, ocupação de terra, greve no distrito, fundação de sindicato. Nós fundamos, sem ser sindicalista, o ENCLAT, o primeiro ENCLAT, Encontro de Trabalhadores do Amazonas. Sem ter um trabalhador entre nós, era tudo estudante. Claro, depois eu virei trabalhador, fui para a CONCLAT. Eu participei da CONCLAT, que começou a organizar essas centrais nacionais, lá em Praia Grande. Eu fui representando o sindicato que eu fazia parte, eu era do INPA, e eu fui representando o sindicato. Portanto, a nossa história aqui, o partido não cresceu desse tamanho com teoria apenas, não. É com muita ação concreta. Não teve uma ação política de monta aqui que o PCdoB não tenha estado presente. Por isso o PCdoB se agigantou, e é essa bela história nacional e local também para a gente poder contar. Ou seja, o partido não chegou aqui por acaso. Esteve presente em todo tipo de luta da comunitária, por ocupação de terra, por meia passagem, por restaurante estudantil, por democracia. Eu fui presidente da Associação de Mutuário do Amazonas, lutando para reduzir a prestação da casa própria, porque a inflação era galopante e aumentava sem controle, então as pessoas iam perdendo a casa. Nós mobilizamos milhares de pessoas, criamos um movimento e impedimos o aumento para mais de 10 mil mutuários na cidade de Manaus. Então é por essa razão que o partido se agigantou. Repito, não é apenas com teorias e com belas palavras, não. É com teoria, com fio condutor em busca do progresso, do combate à ditadura, mas, ao mesmo tempo, com ações concretas que permitiram o povo acumular bens materiais, inclusive.
Agora, essa bela história, essa trajetória extraordinária e longa do partido, não foi só flores, não. Teve espinho que não acabou mais. Meu amigo. A gente vivia num momento de profunda repressão. Prisões regulares, empastelamento do jornal que a gente dirigia nacionalmente, que era o Tribuna Operária, que era como a gente se expressava. A gente atuava na clandestinidade. As reuniões a gente ia para aparelhos, com olhos vendados. E aí, aqui eu vou contar uma inconfidência, hoje eu já posso contar. A gente tinha um aparelho no bairro mais chique de Manaus, que era o então Vieira Alves. E por que o Vieira Alves? Porque a ditadura, como toda repressão, ela só procura perseguir pobres. Então nós fomos para o auge do miolo da burguesia manaura de então, porque ali a gente sabia que a possibilidade da ditadura, da repressão, ir atrás de comunista ali era praticamente nula, porque a ideia que eles têm de comunista é um bando de lascado, de faminto, de famélico. A gente foi para o antro da burguesia, alugamos um aparelho no meio do Vera Alves. E foi assim que nós fomos resistindo. A ditadura vinha, prendia, tomava jornal, nos dava pancada, a gente dava de volta e resistia. E foi dessa forma que nós fomos construindo esse processo. Eu me lembro, por exemplo, de uma prisão nossa, porque nós publicamos na primeira página do jornal Tribuna Operário, Figueiredo engole a bomba, quando houve o episódio do Rio Centro, que uma bomba explodiu no colo de um militar que eles tinham mandado explodir lá para criar tumulto. E aí nós colocamos na primeira página do jornal, Figueiredo engole a bomba. Aí no dia seguinte, claro, fomos vender o jornal lá no mercado. Eu estou falando, discussando, a gente não tinha som, a gente fazia discurso de repetição. Um falava e os outros repetiam. Camaradas, companheiros, todo mundo repetia. Nós estamos aqui para derrotar a ditadura, enfim. Aí passou o diretor do mercado lá, disse, mas não é possível. Esse bando de amarelinho, de desocupado, falando mal do presidente, eu vou chamar a polícia. Aí daqui para lá chegou a polícia. Eu estava falando por acá na hora que chegou a polícia. Desce daí, meu amigo, deixa eu concluir. Desce daí, seu miserável. Me arrancou do palco, me colocou no chão e no camburão, meu amigo. E nós passamos de 9 da manhã aproximadamente até 5 horas da tarde preso no camburão desse da polícia, rodando na cidade de Manaus, eu e umas 3 pessoas, no camburão, e eles dizendo, vamos desovar no Varadouro tal, e rodava com a gente pela cidade inteira, criando terrorismo. Quando nos soltaram 5 horas da tarde, não tinha um lugar do corpo que não tivesse água, a gente estava empapado e, naturalmente, todo mijado, porque a gente passou o dia inteiro ali, o dia inteiro. Então, isso era a ditadura, isso era a repressão, isso era, meu amigo, o que alguns hoje sonham e deliram com esse retorno. Daí porque o PCdoB é uma peça fundamental para assegurar liberdade e democracia. Eu sempre compreendi que não tem um local para atuar. Você deve atuar em todos os cantos onde a liberdade você constrói, onde a necessidade se impõe. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente atuava nos grêmios estudantis, nos centros acadêmicos, na rua, na ocupação de bairro para garantir casa para a população, criando festival universitário, cultura, etc., a gente também procurava ocupar os espaços institucionais, assim ditos. Elegemos vereadores, parlamentares, eu mesmo fiquei mais de 20 anos na ação parlamentar, e na ação parlamentar era uma tribuna exatamente para replicar, para defender esses ideais aqui. O meu mandato de outros camaradas que por lá passaram tinham esse compromisso de defender com muita força e de ser porta-voz dessas reivindicações. Mas não é só falar por falar, não. É de minha autoria, por exemplo, a lei que criou a Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas, que assegurou, até hoje assegura, milhares de bolsas para pesquisadores, doutores, PhD, projeto de pesquisa, etc. É de minha autoria o projeto de lei que assegura concurso público no estado do Amazonas para quem ganha até 3 salários mínimos de graça. Quem ganha até 3 salários mínimos no Amazonas pode fazer concurso público de graça, graças a uma lei de minha autoria. É de minha autoria, de uma ação parlamentar minha da senadora Vanessa, na época vereadora, junto com a Petrobras, com a Federação Única dos Petroleiros, a ação que impediu que o amazonino, então governador, entregasse a reserva de urucu a uma empresa americana falida chamada América Commercial Line. Essa empresa já tinha 2 cartões amarelos dessas empresas de hate. Quando ela foi aqui barrada
por uma ação nossa e da FUP e do Sindicato de Petróleo Local, ela simplesmente quebrou. Então, eu estou dando alguns exemplos para mostrar o que é um partido comunista real. Ele atua no bairro, ele atua na juventude, ele atua na cultura, na igreja, no parlamento. Depois eu virei secretário de Estado e a pegada continuou a mesma. Nós criamos o Bacalhau da Amazônia, para quem não sabe. O que é isso? É exatamente verticalizar a produção, agregar valor à nossa matéria-prima. É de uma vez por todas nós precisamos compreender que o Amazonas não pode depender de geringonça eletrônica. É importante a Zona Franca? Sem dúvida alguma. Longe de mim a ideia de acabar. Longe de mim. Eu entendo que é fundamental a Zona Franca, mas nós não podemos depender desse modelo apenas. Nós temos que beneficiar a nossa matéria-prima, agregar valor à nossa matéria-prima, gerar renda. Nós criamos um programa de agricultura indígena para produzir comida para o índio. É um vexame, é uma aberração. A política que a FUNAI desenvolvia e atuava de manter índio com sacola de alimentos. Uma população que tem plena capacidade produtiva de comer, não tinha mais condições de produzir o seu próprio alimento. Nós criamos o Sargento Agrário, nós criamos o Programa Amazonas Rural. Ou seja, pavimentamos vicinais, fizemos um banzeiro danado, no bom sentido, para ampliar e melhorar as condições de vida do povo. Porque esse é o objetivo de qualquer revolucionário, é transformar a vida das pessoas. Você só pode transformar o mundo se você transformar as pessoas. Portanto, a nossa perspectiva aqui no Brasil é de progresso, é de avanço. Nós temos toda a possibilidade, com a frente que nós estamos construindo, inclusive com a federação, que felizmente foi se consolidando e acabou se vingando no Brasil, nós temos ampla possibilidade de derrotar esse grupo do Bolsonaro, mas não é derrotar o Bolsonaro por derrotar, porque trocar um por outro também não é essa a questão. Derrotar o Bolsonaro para a gente ter respeito pela ciência, para ter casa popular, para ter escola para o seu filho, para ter bolsas universitárias, para ampliar as universidades, para gerar mais emprego, para criar mais economia e gerar renda para as pessoas. O que nós queremos é que todo mundo viva bem. Essa ideia de que comunista gosta de miséria, eu não sei quem inventou. Nós gostamos de riqueza para todos, essa é a diferença. O capitalismo ele quer riqueza para eles. Nós, comunistas, defendemos riqueza para todos. Portanto, só pode haver progresso se a população tiver dinheiro. Ela precisa ter renda, tem que ter trabalho, tem que ter oportunidades. E nós acreditamos que essa frente que está se formando é capaz e é possível de repor o Brasil no cenário que ele já estava ocupando, de respeito internacional, de respeito à questão ambiental, de respeito às mulheres, de respeito ao povo. E tudo isso, é claro, eu estou falando de um panorama nacional, geral, mundial, mas também local. Nós temos ampla possibilidade no Amazonas de retomar espaços e, de fato, colocar novamente pessoas como, por exemplo, a Vanessa, brilhante senadora, brilhante vereadora, brilhante deputada federal, a única parlamentar do estado do Amazonas até hoje a alcançar sozinha o quociente eleitoral para deputada federal. A única em toda a história do Amazonas. Portanto, nós fizemos uma opção. Ao invés de lançar candidato a governador, a senador, nós optamos por concentrar nossa energia na representação parlamentar, porque eu sei que o trabalhador amazonense, a comunidade amazonense, a juventude amazonense, o povo de maneira geral, está com saudade do perfil de uma pessoa tipo a Vanessa. Portanto, nós vamos concentrar nossa energia na bancada federal e na bancada estadual. Com isso, nós entendemos que é mais uma forma de contribuir. Tudo isso não é para mim, para fulano, para Beltrano, não é para o militante do PCdoB, não. É para o povo. Um mandato nosso é um instrumento de defesa do povo e não do Partido Comunista do Brasil apenas. E foi exatamente por tudo isso que nós chegamos em 100 anos. Você pode até, alguns podem até não concordar com as ideias do PCdoB. Agora, eu vou lhe perguntar, olhando para você de maneira muito carinhosa, é possível alguém chegar a 100 anos se é uma aberração, se é um erro? Não. Ninguém dura 100 anos se não tiver uma proposta coerente que melhore a vida das pessoas.
É por essa razão que nós estamos comemorando 100 anos. E é um motivo de muita comemoração, porque foram 100 anos dedicados exclusivamente a procurar melhorar a vida do povo. A ideia de um partido, de um país socialista, não é uma ideia abstrata. Ela faz parte da história. A humanidade começou lá no comunismo primitivo, evoluiu para o feudalismo, evoluiu para o capitalismo, que num momento foi um grande avanço em relação ao projeto anterior, e já evoluiu em alguns países para o socialismo. Não tem ainda nenhum país comunista. O comunismo ainda não existiu. É uma sociedade perfeita. Portanto, nossa sociedade ainda não tem condições de compreender o que é isso. Aí muitos me perguntam, mas Heron, então por que você se chama Partido Comunista do Brasil? Porque nós lutamos por esse sonho ideal, utópico. Mas para chegar lá, nós temos que construir primeiro o socialismo. O comunismo, nós somos tão. O comunista é tão dedicado, é tão abnegado, é tão desprendido, que ele luta por uma sociedade que ele não vai usufruir. Eu sei que eu não vou viver numa sociedade comunista. Eu sei. Agora, eu sei que eu posso viver ainda numa sociedade socialista. É exatamente a nossa diferença. Isso é que configura um revolucionário. É uma pessoa que luta por uma causa, não por coisas. E é por isso que nós estamos comemorando com essa efusividade e, ao mesmo tempo, contando um pouco da nossa história, para que você, jovem, mulher, negro, trabalhador, enfim, índio, todos, se junte ao PCdoB, se some essa luta, ajude a construir um novo mundo para você, para mim, para o seu filho, para a sua filha, para os seus parentes, para os seus amigos.